Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2025, 2h23 da tarde. Brasileirão. Ausência de Ramon, abate Abel e Flamengo está a 2 pontos de título. Libertadores, deu green. Bruno Henrique cresce no momento certo e aposta certa para a final. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. O delay. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Homem das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2 Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5 Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Guilherme, você tá aí, o delay, como é que tá a situação do delay aí? Mano, travou tudo, assim. A abertura foi toda metálica aqui pra mim, não sei pra tu. Não, pra mim foi normal aqui. Foi normal? Tá normal. Mas eu acho que não tá com delay, não. Ah, não, é que eu achei que você tá com um delayzinho, tá ligado? Mas assim, cara... Tá, assim, não, você me respondendo. Mas, cara, o que eu vou te falar é o seguinte. Já começando o episódio, e na pegada que a gente tá, essa chamada, cara, sobre pedir a Libertadores em casamento, ela dizer sim, acho que é um presságio, sabe? Estamos sentindo, né, mano? Eu tô sentindo, Estamos Guilherme. sentindo. Cara, eu acho que esse episódio é muito sobre isso, né? A gente tá assim, literalmente a um jogo de cada título, né? Basicamente. Então, tipo, é isso, mano. Esse, tipo, não ganhou ainda, mas, mano, a gente tá tão perto de ter uma temporada realmente histórica, coroada com os 2 títulos mais importantes. E acho que, assim, você pega em tanta coisa que a gente defendeu ao longo da temporada, né, Alex, aqui, rotineiramente no podcast, e vê isso podendo se consolidar com o que mais importa, no fim das contas, que é transformar a campanha em título, né? Então acho que, tipo, sei lá, mano, é essa tensão pré-final, né? Tipo, aquele papo de chega domingo, mas não chega sábado e tal, não sei como tu tá em relação a isso. Pô, mano, eu já tenho tudo meio que esquematizado pra sábado, na real. Eu vou ver com meu pai mesmo. Também. Eu não sei como eu vou chamar isso na real, porque, tipo... Mas assim, acho que eu vou falar de forma mais simples que eu puder. A minha namorada me dá muita sorte quando assiste jogos comigo. Então, fiz questão de ter ela aqui em casa também, no sábado. Então vai ser assim, acho que é o melhor dos mundos, levando em consideração que não vai rolar da gente também estar junto assistindo essa partida, né, Guilherme? Mas assim, meu plano pra esse final de semana é isso. E cara, te dizer, eu não sei se você vai se lembrar que, tipo, eu tava mais, tipo, preocupado com o Brasileirão e tal, mas, tipo, acabou que o Brasileirão meio que se encaminhou, né? De uma forma muito mais tranquila do que eu tava imaginando. Então, tipo, agora eu tô bem mais leve que naquele último episódio. Eu tô leve desde sempre, né? Tu sabe que eu sou eterno otimista. Mas, assim, pelo mesmo motivo que eu te falei no episódio passado. Eu lembro que a gente tava na hora do confiômetro, né? Eu te falei exatamente isso, assim. Os dois ainda vão tropeçar, mas o Palmeiras vai tropeçar mais, porque o Flamengo foi melhor ao longo da temporada, né? Foi mais constante, jogou mais futebol. Então, tipo, é isso, mano. Assim, no geral, o Palmeiras foi pior que a gente ao longo do ano. Então, isso me dá confiança. E eu acho que, pra mim, isso talvez seja a maior defesa ao trabalho do Felipe. A gente tá sem pauta hoje, né? Só explicando pra galera, a gente tá no freestyle, né? O que vem na cabeça. Mas, assim, pra mim, isso talvez seja a maior defesa do trabalho do Felipe, cara. Que desde 2019, assim, com o Jorge Jesus, que eu não lembro da gente ser o time a ser batido no brasileiro, assim, sabe? A gente pode ter até brigado por título em alguns anos, a gente até ganhou o título com o Rogério Ceni, né? Mas a gente sempre estava correndo atrás, correndo por fora. E isso não aconteceu esse ano. A gente brigou desde o início da temporada, desde a primeira rodada, a gente esteve liderando
se não em pontos, em gols, em melhor defesa, em melhor ataque, a gente sempre esteve ou o melhor time ou entre os melhores times o tempo todo, sabe? E eu acho que só isso é uma mudança muito grande, porque eu acho que pro investimento que a gente tem, pra camisa que a gente tem, pra estrutura que a gente tem, não basta correr por fora e tentar uma arrancada histórica no final do campeonato. Você tem que disputar o ano todo e às vezes você não vai ganhar, mas se você disputar o ano todo a chance aumenta, né? Sei lá, acho que isso me pega bastante. Não, eu acho que é isso. Tipo, acho que depois de tudo, esse de fato é o ano que a gente pode se sentir mais, tipo, poxa, a gente fez o trabalho, sabe? Tanto que, inclusive, torna muito absurdo algumas coisas que a gente acaba vendo, né? Que dão um desânimo danado com relação à torcida. Mas que é engraçado, né? Porque a gente vê isso na internet, porque nas ruas, Sim. o povo sabe. Mano, que coisa linda, né? O povo sabe Que nas coisa ruas. linda o Aeroflot, né? Sempre lindo, né, cara? Sempre é lindo. Pô, assim, dava vontade desse episódio de passar com, tipo, vídeo só imagens do Aeroflot, né? Porque a gente não tem um podcast com vídeo, né? A gente só tem o áudio por enquanto, mas Por enquanto. a vontade era essa, né? De ficar passando só as imagens do Aeroflot, porque, mano, que cena linda, assim, todo tipo de fora, o ônibus sendo engolido, né? Depois a galera invadindo, enfim, tudo, né? Tudo, assim. Sim. Tipo, eu acho que sobretudo é uma coisa sobre um momento especial, sabe, Gui? Acho que existem situações, né, onde a apreensão acaba tirando o melhor da gente. Eu posso falar, tipo, a apreensão tira o melhor de mim. Em que, poxa, eu fico inseguro, eu fico mais pessimista e tal. Só que, cara, é tão importante poder apreciar o momento. É um momento de um time com um técnico que demonstra, tipo, capacidade de fazer o time jogar melhor. Definitivamente melhor do que jogou nos últimos anos. Poxa, a gente consegue pensar numa dominância que, porra, sei lá, tá ligado? Tipo, é algo que a gente não via há muito tempo no Flamengo, assim. E justamente esse trabalho, sabe? Tirando o melhor do nosso principal jogador e, tipo, ajudando vários jogadores também a jogarem melhor. Coisa que a gente não via, né? Porque eu acho que, tipo... E sobretudo que é um ponto, eu acho que eu falei isso com você essa semana, acho que foi na quarta-feira, ontem ou anteontem, sobre, tipo, existe toda aquela coisa, o Felipe faz fulano de tal jogar melhor. Até tem isso, mas tem aquele lance que é, tipo, o importante é um técnico, muitas das vezes, não atrapalhar, né? E muita gente pegou muito o Dorival na época, porque, tipo, ele não faz nada e tal, os caras jogam sozinho e tal. Cara, isso é um bom trabalho de técnico também. O problema são os técnicos que vêm aqui e tentam fazer o time e atrapalham o time, sabe? Porque querem fazer o time jogar de uma forma que não faz sentido pra esse time. Então, acho que, tipo, isso é uma coisa que a gente não tá pensando. Isso muito do Renato também, em um dado momento, né? De fato. O Renato só... Tipo, principalmente na parte que tava dando certo, né? Depois, aquela coisa de animador de vestiário e tal, mas é um discurso que parece se repetir, né? Quando certos times dão certo. Se coloca esse discurso, né, de não sei quem só atrapalha, mas só não atrapalha e tal. Sim. Mas assim, eu acho que a gente até pode fazer essa dinâmica, assim. Eu mandei isso em áudio pra você, mas eu acho que, tipo, você ouviu tipo, o início de eu falando disso, só que me ligaram e aí eu continuei depois, eu não sei se você chegou sim, a ouvir. eu cheguei a ouvir você concluindo sobre os jogadores. Tipo, então, quem vocês que melhorou, quem assistiu. Porque, tipo, se a gente for olhar, mano, eu acho que uma grande parte do nosso elenco cresceu com o Felipe. E a gente, no trabalho do Tite, a gente comentava muito isso, né, Alex? Que, tipo, se um cara tá mal, é individual. Se todos os caras estão mal, aí você começa a falar, pô, mas será que é individual? Todo mundo tá mal? Ou é o técnico que tá prejudicando, né? E eu acho que a gente pode pensar o contrário também, né? Se um cara tem uma temporada que ele melhora, pode ser uma questão individual só. Mas se você vê crescimento em vários jogadores, eu acho que você também tem que dar o braço a torcer de que tem mérito do técnico nisso, né? Eu acho que a galera às vezes não quer dar o braço a torcer, né? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém nunca quer. E, cara, eu acho que no final das contas, eu penso também sobre a sensação de, pô, dá perspectivas muito boas, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, isso tudo também me anima pra caramba. Sobre pensar, tipo, que não é só
um bom futebol praticado, mas é tipo. É a sensação de que, tipo, o futuro aguarda coisas melhores, sabe? Também. E, tipo, isso que a gente tá falando de um time que na primeira temporada completa do técnico está na final Libertadores, sabe? Tipo, isso é algo que é importante também de se destacar. A gente às vezes vê, tipo, muita questão sobre continuidade de trabalho e tal. É importante continuidade de trabalho, é evidente. Mas, tipo, existem continuidade de trabalho e continuidade de trabalho, né? Então, tipo, é você... Porque, tipo, eu não acho que você deveria dar continuidade a qualquer trabalho. Mas aí, tipo, você vai lá e vê, tipo, um trabalho que tem tantos predicados positivos e que aí, pô, beleza. Eu acho improvável, vou dar aquela batidinha aqui na madeira depois que eu falar. Pode ser que não ganhe nada. Mas, tipo, já mostrou tanta coisa, sabe? E aí tem gente que no final ainda faz o quê? Fala, mesmo se ganhar, eu vou continuar criticando, eu ainda vou continuar achando ruim. Tipo, cara, você sabe de quem eu tô falando, Guilherme. Eu acho que, tipo, não tem propósito uma parada dessas, sabe? Tipo, não tá pensando no time, tá pensando em ego, sabe? Tá pensando em, tipo, o que gosta e concorda. Porque muitas das vezes, tipo, essa galera vem, tipo, justamente de uma galera, pô, que defendia trabalhos, pô, horrorosos, sabe? Tite, Sampaoli. Então, tipo, não faz o menor sentido, sabe? Tipo, porque, cara, assim, vamos dizer, se nos últimos jogos o Flamengo não necessariamente jogou seu melhor futebol, pô, tá muito mais perto de ter sido jogado seu melhor futebol do que outros trabalhos tiveram, sabe? Quando estavam, tipo, em momentos mais decisivos também, sabe? Ou perto do momento onde foram demitidos, por exemplo. Então, tipo, qual que é o motivo de ficar, tipo, nesse tom tão pessimista o tempo todo, sabe? Tipo, é só porque, tipo, quer provar a sua opinião? É isso? Exatamente esse ponto que eu ia trazer, cara, que isso é uma coisa que me pega um pouco. Porque, assim, em relação a criticar, mesmo se ganhar, eu vou continuar criticando. Eu acho que é ok, assim, mas você tem que saber dosar. Porque, tipo assim, a gente vai virar a temporada, vamos dizer, que se a gente ganhar os 2 títulos, vai ter uma transição de temporada depois, né? Tá, você pode fazer críticas e tal, falar, pô, eu acho que tem que melhorar isso pro ano que vem. Tá com um buraco no elenco na zaga, a gestão em relação à lateral esquerda acho que tem que ser repensada. Pode ser apontada críticas pontuais, né? Agora, isso não significa, tipo, mesmo se ganhar tem que mandar embora, que assim, já não faz sentido. A gente já fez isso já, inclusive, né? E eu acho foi uma tragédia. Mais do que isso também, não significa que tem que criticar agora. Assim, depois que acabar a temporada, tem que ser feitas críticas a como foi essa primeira temporada do Felipe completa, como técnico e no comando do Flamengo. Tem que ser feitas críticas, tem também que ser feitos elogios, porque tem uma galera que acha que só precisa ser feita crítica, né? Que nunca pode reconhecer o que é bom também. Mas assim, tem que ser feitas críticas. Só que depois. Esse momento, mano, se você é torcedor, é um momento de torcer, de apoiar o time. Mas o Royal tá mal. Mano, apoia que ele vai meter uma assistência na final da Libertadores. Mas o Samuel Lino não tá fazendo gol. Então o gol do título você tem que torcer pra ser dele, sabe? Tipo, mas eu não gosto do Felipe. Cara, mas então você deixa pra não gostar depois, sabe? Eu acho que a galera, é isso que você falou, assim. Às vezes parece que torce pro time perder, pro jogador ir mal, pro técnico errar, pro cara perder gol, só pra poder dizer, viu, avisei, sabe? E é uma coisa que não faz sentido, cara. Assim, se você, sei lá, né? Cada um tem seu jeito de torcer, mas eu acho que não faz sentido perder tempo torcendo pra um time de futebol se você vai torcer contra pra estar certo, sabe? Não, assim, eu posso dizer com certeza que existem pessoas que definitivamente torcem pro time perder pra ter razão. Cara, eu vi muito isso com relação ao Diego. Tipo, as pessoas queriam que o Diego entrasse e jogasse mal, tá ligado? Tipo, não conseguiam conceber torcer pro Diego jogar bem, porque, tipo, ele é literalmente um jogador que pode influenciar o jogo. Está entrando em campo e, tipo, era uma coisa do tipo uma má vontade, sim, tipo, quase uma celebração dos erros dele. Sendo que os erros dele prejudicam o Flamengo. Então, assim. Lino, cara. Sim. Assim, não tô querendo comparar a idolatria com o Diego, tá? Só pra deixar claro isso. Não, claro. Eu quis usar de exemplo por ser do elenco de agora, mas, tipo, tem uma galera que tá batendo na tecla de que não vale o que foi pago nele e que parece que todo jogo torce pra confirmar essa tese, tipo. E o Lino botou bola na trave, teve gol anulado, né, em jogos recentes, etc. E a galera parece que, tipo, fica feliz que, pô, ele deu azar, a bola foi na trave, pô, o Everson fez a defesa, pô, o gol foi anulado. Parece que a galera fica feliz, assim, viu só? O Lino não resolve. E, mano, assim,
se eu acho que o Lino não resolve, o que eu mais quero é que ele queime minha língua, tá ligado? Sim. É isso, sabe? Eu acho que a galera fica muito presa a querer estar certa. E, assim, acompanhar futebol como torcedor, eu acho que tem que ser muito mais sobre querer ser feliz do que sobre querer estar certo, né? Sei lá, é minha visão. Nossa, canetada. Canetada Então, essa e eu acho que é isso mesmo. Então, tipo, sei lá, mano, acho que é um pouco isso, sabe? Então, assim, existem críticas ao trabalho do Felipe? Existem, mas existe muita defesa também. Eu acho que a gente poderia defender aqui, mas eu nem sei se é o caso. Eu acho que esse momento é o caso de torcer mesmo, né? Que nem a gente tá falando. A gente tem a chance de ser o primeiro teatro da Libertadores e tem a chance de comemorar isso ganhando um título dentro do Maracanã. E, tipo, tem uma galera que tá querendo que dê errado, sabe? Tipo, é uma parada que não faz sentido. É incompreensível pra mim, assim, honestamente. De fato, Mas assim, Guilherme, eu acho que, tipo, nem vale a pena também ficar muito preso nessas paradas. É realmente uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, porque realmente acontece. Tem acontecido, sim, mas talvez a gente também sofra muito de ser online. Eu, sobretudo, acho que você acaba vendo mais por culpa minha. Acho que se não fosse eu falando pra você, você veria menos. Não, posso fazer um comentário sobre isso? É engraçado porque nessa ideia de Flá TT, às vezes tem lados opostos da Flá TT, que tipo, um lado não gosta do outro, eles têm opiniões diferentes. Se odeia, mas agem igual em relação a isso, né? É uma galera que, tipo, opta sempre pela crítica, tá ligado? Sim. Então, é meio bizarro, assim, até pensar nisso, porque não é dizer que é, tipo, só uma pessoa. Eu acho que é um modo de agir que vai se espalhando, mas é o que a gente falou, né? É um modo de agir muito online, né? Porque, como você falou, né? Nas ruas a situação é outra. A gente viu o Aeroflá. Acho que é aquele sentimento que a gente tem que ficar, né? Acho que é o que você falou. A gente precisa comentar isso por alto, mas o sentimento tem que ser do Aerofly, não da Flá TT, né? Sim. É bem claro isso, né? E aí, enfim, cara, eu acho que seguindo, né? Tipo, por que a gente tá falando de tudo isso, né? A gente fez eu quero, já que a gente tem pauta, vamos dar uma invertida mesmo, eu acho, Guilherme. A gente tem três jogos pra poder falar, 2 que já foram, um que a gente vai falar, né? E aí, Guilherme, na semana passada, quer dizer, no último episódio, eu acho que existia um otimismo seu, óbvio, evidente, sempre o meu um pouco menor, né? Onde, eu digo, no primeiro jogo, o jogo contra o Bragantino, onde eu apostei num 2-1 Flamengo e você num 3-1. Você claramente muito mais perto de acertar o resultado. E esse jogo, Guilherme? O primeiro dessa sequência aí. Então, assim, até a gente fez a brincadeira, a gente estreou, né, o quadro do Confiômetro, né, na semana passada. E eu lembro que a gente teve uma inversão de... A nossa percepção foi invertida em relação a esses dois jogos, né? Contra o Bragantino, eu acho que eu apostei que era uma rodada que o Flamengo era mais propenso a fazer os 3 pontos, e contra o Galo, eu apostei que o Palmeiras era mais propenso a fazer os 3 pontos contra o Grêmio, né? E você apostou o contrário, né? Se eu não me engano, foi isso. Mas, para mim, era um jogo muito mais tranquilo, esse do Bragantino, muito por ser em casa. A campanha do Flamengo em casa é muito boa, cara. Aliás, é a melhor campanha dentro de casa, se eu não me engano. Então, tipo, eu acho que foi muito isso, sabe? O Flamengo a gente é o melhor mandante. Então, o Flamengo jogou com a força da sua torcida. E o Bragantino vinha embalado de uma sequência de 3 vitórias. Acho que você até apontou isso no último episódio, né? Mas é um time muito mais frágil que o Flamengo. E, cara, foi uma grande atuação. E eu acho que volta, assim, nessa coisa de, tipo, temas que a gente abordou recorrentemente, né? Acho que volta um tema que a gente já trouxe aqui, que eu até conceptualizei com a ideia do Chomsky, né, de desempenho e competência, né? E eu acho que voltou a se provar um pouco isso, porque o time estava jogando mal na data FIFA e volta o time completo contra o Bragantino e a gente tem uma grande atuação. Eu achei que foi um jogo muito bom do Flamengo, assim. E de novo cai nisso, né? Tipo, a galera cobra do time jogar bem todo jogo, mas às vezes quer tirar do contexto aqueles jogos. E o jogo contra o Fluminense que a gente perdeu jogando mal foi muito contextualizado, como a gente falou longamente no episódio passado, né? Contra o Bragantino não, a gente volta a ter nossos jogadores, volta a ter Jorginho, volta a ter Arrascaeta, volta a ter, acho que o Alexandre jogou já esse jogo, então são caras que mudam o nível do time. Agora não sei se o Alexandre jogou, mas enfim. Contra o Bragantino? O nível do time. Cara, eu tenho quase certeza que sim, mano. Ele foi titular? Eu tenho a impressão de que foi o Ayrton Lucas, mas não, eu tô confirmando aqui. Não,
Eu tenho quase certeza que só o Ayrton Lucas foi só titular mesmo contra você tá o certo. Bragantino. Contra Ó, o tivemos- Atlético Mineiro. Tivemos Rossi, Varela, Danilo, Léo, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Plata. Eu acho que assim, o time do Rossi até o Arrascaeta ali, se tirar os três de frente, todo mundo jogou muito bem, cara. Eu não me lembro de ninguém jogando abaixo, assim. Eu acho que os três de frente foram mais. Variou um pouco mais, assim, ao longo do jogo, mas de qualquer jeito foi uma grande atuação, né? E eu acho que foi muito isso, né? O time voltando, tendo um pouco de tempo pra treinar junto e podendo jogar bola. Cara, mas assim, no meio disso, né, eu acho que acaba pegando um pouco a sensação de que é isso, né? Tipo, o Flamengo realmente tá nesse lugar de grande mandante, né? De Uhum. time que controla pra cacete os rivais e tal. E que, tipo, sei lá, tipo, ao mesmo tempo parece que é meio que. Eu não sei se eu vou falar, talvez seja um pouco demais, mas, tipo, meio que. Sei lá, como é que eu posso dizer? Imbatível em casa nesse ponto, sabe? Tipo, parece que o Flamengo chegou nesse lugar onde, tipo, não tem mais o que se preocupar. Tanto que, tipo, a partida do próprio Bragantino demonstra isso, né? Um Bragantino muito longe do que a gente tá acostumado a ver o Bragantino, que é um time que costuma tentar, né? Uhum. Sim, costuma ser um time um pouco mais ofensivo e tal. Mas eu já me lembro, por exemplo, no ano passado, que acho que eles estavam numa fase muito ruim também, mas no ano passado, quando a gente pega eles em casa, ainda com o Tite, também é um jogo que eu me lembro de ser bem, bem abaixo deles, assim, sabe? Então, eu acho que o Bragantino é muito difícil fora de casa e eu acho que ele já foi mais difícil jogando no Maracanã, mas eu acho que, assim, nas últimas 2 temporadas já a gente encontrou mais facilidade em casa contra eles. Mas, cara, eu acho que um ponto a ser citado, assim, é que a gente estava comentando que ao longo do campeonato a defesa foi muito regular e o ataque era o nosso problema, né? O ataque não se encontrava em termos de regularidade. E nessa reta final, o Felipe conseguiu fazer o ataque ser muito regular, né? Eu acho que tem poucos jogos ali que o ataque não conseguiu fazer 2 ou mais gols, assim, nessa reta final. Só que a defesa passou a tomar muitos gols, né? E esse jogo foi um jogo em que as duas coisas funcionaram. A gente ganhou de 3-0, né? Conseguimos não tomar gols e mesmo sem o Léo Ortiz em campo, né, que a gente vem apontando nos últimos episódios que faz muita falta, e conseguimos fazer 3 gols com o ataque funcionando, e muito disso acho que assim, a parte do ataque funcionar vem do Arrascaeta voltar pro time, né? Acho que você vai concordar comigo. Sim. E a parte da defesa funcionar vem eu acho que assim, do Alexandre voltar pro time, do Varela voltar pro time, né? Que eu acho que o próprio Danilo, que a gente vinha criticando, acho que teve uma sequência de jogos bons agora, nesses 2 jogos. Ele quase meteu um gol contra, assim, ele tentou 2 vezes no mesmo lance nesse jogo, né? Mas, assim, fora isso, acho que foi uma partida, assim, ok dele. Ele errou alguns passes ainda e tal. Eu ainda acho que a zaga tem uma queda em relação aos 2 Léo juntos, mas não tem já como entregou, fugir disso. mas já entregou mais do que a gente espera que o Danilo possa ser um bom reserva, pelo menos, né? Acho que, pelo menos nesses 2 jogos, ele se mostrou um pouco melhor nisso, na minha visão. E eu acho que essa proteção da zaga ajuda nisso, tanto dos laterais, porque eu acho que o Alex dá muita segurança e o Varela é mais defensivo do que o Royal, né? A zaga estava sofrendo muito com o Royal pela direita. E por outro lado, acho que os próprios volantes, cara, porque eu vou falar, mano, eu acho que eu vou adiantar uma loucura aqui. Eu acho que o meu malvadão da semana vai ser o Everton Araújo, e foi uma partidaça dele contra o Bragantino. E cara, é impressionante como jogar ao lado do Jorginho também ajuda, né, mano? Porque o Jorginho com certeza instrui, com certeza é muita experiência e muito entendimento de futebol, né, que o Jorginho tem. Então, assim, foi uma partidaça dele, uma partidaça do Jorginho também, e eu acho que a dupla de volantes também deu muito mais segurança à linha de zaga, né? Nossa, assim, você me surpreendeu bastante, Guilherme. Você me surpreendeu, assim, bastante mesmo. Cara, eu acho que eu vou... Porque, cara, eu posso fazer um comentário já adiantando o jogo do Galo, mas assim, é bem breve. Pode. Eu acho que o time contra o Galo teve um primeiro tempo melhor que o segundo,
E pra mim o time teve muito mais dificuldade em criar depois que o Everton Araújo saiu e o Jorginho entrou. Por incrível que pareça. Eu teria tirado o Eita! Pulgar, teria deixado o Everton com o Jorginho, que já tinha funcionado no jogo anterior, né? Eu teria colocado o Jorginho no lugar do Pulgar, que também já tinha amarelo, se eu não me engano. Devia ter, né? O Pulgar sempre tem. Mas assim, e não tô dizendo que assim, o Jorginho jogou mal, foi culpa dele, mas eu senti que, tipo, o time tava com mais facilidade de trabalhar a bola antes e o time caiu quando o menino saiu. Então por isso que eu acho que ele merece um Malvadão, porque foi uma atuação muito boa contra o Bragantino e eu acho que o time caiu com a saída dele contra o Galo. Entendi. Mas enfim, se quiser voltar pro jogo do Bragantino, foi só pra explicar, porque eu já adiantei meu voto, mas não foi o único que comeu a bola nesses dois jogos, mas assim, eu acho que merece ser moral também. Eu acho que você tá mais pelo desejo, assim, de tipo. Assim, Guilherme, eu posso ser escroto? Permissão pra Pode. ser escroto? Eu acho que você tá Calma, querendo depende do validar. nível. Eu acho que você tá querendo validar a tua opinião. Mas tu achou que ele jogou mal? Cara, é que eu não acho que tipo, ele foi tão bem assim, sobretudo no segundo jogo. É? Acho que, assim, eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu não acho que ninguém jogou bem, assim, basicamente, no Flamengo, tá ligado? Que isso, mano? No contra o Galo? Contra o Galo. Eu vou ser sincero com você, cara. Eu acho que não. Porque, Curioso, assim, mano. eu fiquei bem incomodado com o jogo do Flamengo. Talvez seja só porque tipo, eu esteja bolado com isso e tal, e aí eu tô nesse lugar de, tipo, ser meio que pessimista e olhar meio mal assim e tal. Mas, cara, eu acho que, tipo, pelos gols e pela perspectiva, até pelo que tá na chamada, eu já vou adiantar também o meu malvadão seria o Bruno Henrique. Não, eu acho super justo. E é um dos que eu consideraria também, tá ligado? Acho super justo. Mas, assim, eu achei que o time jogou muito bem no primeiro tempo. Eu achei que o time se desorganizou no segundo tempo. E o segundo tempo foi mais na vontade mesmo, mais na raça. E o gol saiu nesse jeito, sabe? Mas eu vou ser sincero, eu o não achei que primeiro o Flamengo bem, tempo, não. Cara, pra mim o primeiro tempo a Nenhum gente dos jogos. dominou o Galo. Eles tiveram, tipo, uma chance e meteram gol. E a gente perdeu muito gol, cara. Assim, o Everson fez algumas boas defesas. Mas o Lino botou bola na trave também, sabe? A gente teve chances. Isso de fato. O Bruno Henrique, o Léo Pereira botou uma bola pra fora, assim, absurdo, sozinho. Mano. Léo Pereira, que também poderia ser candidato ao Malvadão, se não eu tava pensando nisso, na verdade. Inclusive, eu tava pensando em dar meu voto de Malvadão pra ele. Mas... eu nem foi por isso que eu não acabei não votando nele, tá? Não, o BH merece também. Eu acho que você tá certo. Não, eu acho que o BH, inclusive, merece só mais mesmo, inclusive. Uhum. Porque no final das contas tá naquele lugar de, tipo, realmente acabou por salvar o jogo, né? Uhum. Ele foi tipo, contra o Bragantino, a gente pode até dizer, não, já tava ganhando o jogo e tal. Contra o Atlético Mineiro, não, e assim, tipo, ele amenizou uma porrada, sabe? Porque se aquele jogo é uma derrota, cara, e eu tava bem bolado, assim, tipo, eu inclusive vou dizer, Guilherme tava super otimista, já mandei mensagem pra ele, e você, ó, com seu otimismo aí, ó, falando um monte de coisa e tal, porque, enfim, ele falou, tava super... Semana histórica. O tempo todo falando isso, eu, tipo, cara... não falei seguro, não vou mentir dizendo que eu falei seguro, mas eu tava meio tipo assim, pô, ele tá um pouco confiante demais e tal, e tipo, e aí quando a gente vai lá e toma o gol, aquele gol, inclusive, eu fiquei tipo... E foi isso, e o Palmeiras também tava ganhando o jogo. Aí eu tipo, mano... Só que aí acabou que o Guilherme ainda conseguiu fazer o Palmeiras tomar a virada, cara, com... Quem sabe, né, mano? Quem sabe. Guilherme lá fazendo sinais de fumaça dele, assim, tipo... Na casa dele. O que eu tirei de ponto do Palmeiras nessa reta final não tá escrito, mano. Não tá. Realmente. Eu não falei no episódio anterior, esqueci de falar, mas eu até tava te contando em off, né? Que no jogo o Palmeiras e Mirassol, a gente jogou tipo 6,5, o jogo deles foi 8,5, se eu não me engano. Acho que foi isso. Aí, tipo, o nosso jogo acabou. Eu nem lembro qual era o nosso jogo, pra tu ver. Foi Flamengo e Santos. Foi Flamengo e Santos. Tava, desesperado, que a gente quase deixou o Santos empatar, né? Que ia ser também um desastre. Aí ganhamos, tipo, alívio e tal. Aí eu falei, o jogo do Palmeiras é que hora? Não sei o que. Aí, 8h30. Eu peguei o celular, olhei, 8h31. Aí eu falei pro meu pai, 8h31. Já dá tempo do Mirassol ter feito o gol.
Aí ele mudou de canal e o Mirassol tinha feito o gol, tá ligado? Foi um gol super rápido, que foi inclusive do Gabriel Jabal, que jogou no Flamengo, né? Sim. E foi um gol, tipo, em segundos, acho que não chegou nem a ser em 1 minuto, tipo, foi muito bizarro. E aí depois no jogo seguinte, eu também não cheguei a comentar, mas tipo, eu não tava assistindo, mas eu tava toda hora vendo quanto tava o placar de Palmeiras e Santos, né? 0x0, 0x0 e tal. Aí chegou uma hora que eu vi, tipo, 89 minutos, 0x0. Eu falei, pô, vou assistir o gol do Santos. Aí eu botei no jogo só nessa hora. E, tipo, teve uma jogada e na jogada seguinte saiu o gol do Santos, tá ligado? Tipo, foi muito bizarro, assim. O que eu tirei de ponto do Palmeiras não tá escrito, mano. Não, e assim, Mas... e pra deixar claro Fala aí. também com relação a essa parada de coisa que a gente ficou de falar que não foi falado, eu só queria realmente acreditar, porque eu falei sobre, mas eu não dei um contexto. Cara, assim, nos últimos jogos, todos os jogos do Flamengo que eu assisti, que eu estive com a Letícia, o resultado foi favorável ao Flamengo. Seja como classificação, seja, tipo, foi empate, mas classificou. Ou, tipo, tomou um empate, mas foi pros pênaltis e foi bem. Ou vitória, literalmente vitória, sabe? Então, tipo assim, só pra dar esse tópicozinho assim, de coisas que a gente não falou, mas que brincou de falar e tal, vocês até falando pra mim, ver o jogo com a Letícia e tal. É isso, rapaziada. Tipo, a gente estamos fazendo o nosso melhor pra poder garantir essa vitória, tá? Que foi antes dessa sequência, né? Que tu me falou isso, tu falou que você tava distando sorte. Isso foi antes do jogo do Palmeiras e Mirassol, aí eu mandei um áudio pro Alex falando, pô, Alex, então o próximo jogo tu vê com ela, porque o Palmeiras vai perder pro Mirassol, depois vai perder pro Santos. Acho que eu meti essa, né? Vai empatar com vitória. Aí, só que eu falei nesse áudio, eu tava um pouco emocionado. Eu falei que a gente não ia mais perder ponto até o final e tal. Mas eu falei pra ele, a gente vai ser campeão com uma rodada de antecedência. Que, mano, eu sempre tive isso, que a gente não ia estar disputando o título no jogo contra o Mirassol. Eu não sei porquê, eu sempre tive isso na cabeça, tá ligado? E eu espero muito que o Flamengo concretize de fato isso, né? Ainda não tá certo, mas basta uma vitória contra o Ceará pra gente ser campeão, então, independente do resultado dos outros times. Então acho que tá bem encaminhado de que a gente não dispute o título contra o Mirassol e seja campeão com uma rodada de antecedência, né? Que é algo meio bizarro você pensar o quanto que esse campeonato foi disputado ponto a ponto. E eu sempre tive pra mim que a gente ia ser campeão com antecedência, tá ligado? Tipo, é pouca antecedência, mas é com antecedência ainda, tá ligado? Aí de novo você tá forçando a tua situação, né? Vamos falar a verdade, tipo, é com antecedência, uma semana de antecedência, tipo, cheguei antes da hora, cheguei 1 minuto antes da hora, tá ligado? Não, mas tá adiantado, de fato, mas pô... Não, mas é porque pro campeonato foi ponto a ponto, acho que a maioria das pessoas dizia que ia ser disputado até a última rodada, tá ligado? E eu sempre tive essa sensação de que a gente não ia disputar o título contra o Mirassol. Inclusive, acho que eu cheguei a falar em algum episódio de tipo, imagina a última rodada Flamengo e Mirassol, não valendo nada pra ninguém, vai ser só um bom jogo de futebol, tá ligado? Eu sempre tive essa vibe assim de que esse jogo ia ser gostosinho de assistir. Mas enfim, né? Eu acho que. Não sei se tem alguma coisa mais pra gente falar sobre o Bragantino, que a gente acabou adiantando um pouco do Galo. Ah, sim, acho que tem 2 caras que eu ainda queria elogiar, né, mano? Primeiro, o próprio Bruno Henrique que você falou, tipo, que o jogo já tava resolvido e tal. Mas eu gostei muito da inteligência do giro dele no gol, né? Tipo, que ele deixa a bola passar e gira pra chutar cruzado e tal, sem tocar na bola. E é um Bruno Henrique com faro de gol, que ao longo do ano teve muita dificuldade de se encontrar, né? E chega agora em novembro, né? E tem 6 gols em 6 jogos, né? Então, assim, até por essa brincadeira que a gente trouxe na chamada, né, Alex? Do Bruno Henrique se encontrar no momento certo da temporada. E ele é esse cara decisivo, por mais que esse gol não tenha sido necessariamente um gol que decidiu o jogo, né, contra o Bragantino. Ele é um cara muito decisivo, de muita estrela. E é bom ver ele retomando essa fase com faro de gol, com confiança. E, de novo, assim, acho que a questão do desempenho, da competência que eu estava falando antes, de o quanto que não se leva em conta o quão profundamente esse processo dele podia estar abalando o mental dele, né? E quanto isso afetava também o desempenho dele. Porque, é óbvio, ele cresce no final da temporada, eu acho que tem uma questão de ajuste do próprio Felipe Luiz, que entendeu um pouco melhor como utilizar o Bruno Henrique, né, de 9 ali, ou de falso 9, como se prefere pensar. Mas eu acho que também tem um Bruno Henrique que tá mais leve, né, mano? Pós-julgamento do STJD, né? E o quanto esse processo todo que teve do ano passado pra cá também não afetou o desempenho dele. E às vezes isso não é levado em conta, né? O psicológico. Pois é, cara, tipo, e é aquilo, né, cara? É tipo,
O Bruno Henrique vem numa sequência meio, tipo, bem complexa, né? Porque, tipo, ele vem de lesão, ele vem de, tipo, dessa situação, então, tipo, é aquela coisa multifatorial que você sempre fala, Guilherme. Que, tipo, cara, como fica, né? A cabeça dele não tá legal, o corpo dele ainda não tava 100%, aí tem uma questão de um ajuste tático, que até foi noticiado, inclusive, né? Tipo, o Felipe, né, falando que... Felipe falando não, né, mas sendo noticiado que o Felipe entendeu que, tipo, o Bruno Henrique de falso 9 daquele jeito não tava muito bem, então que ele precisava de uma outra forma de jogar. E quando essa mudança acontece, ele volta e desanda a fazer o gol, e aí vem aquela coisa mística, né, de 2019, botando a comida na mesa e tal, dele, tipo, crescendo num momento grande, né, que é um momento necessário, assim como o Arrascaeta também tem esse lugar. Então, poxa, mano... Candidato ao título do próximo episódio, né? 2019 botando na mesa. O Alex hoje ele tá, tipo, pra segurar a minha zica. Mas enfim, continua teu raciocínio. Não, mas aí, eu acho que é isso, pô. Porque... Eu posso então validar minha visão de novo e deturpar a situação, segundo Claro. sua lógica? Eu lembro que eu comentei nesse podcast que o Bruno Henrique começou a se achar muito no jogo de ida contra o Racing, já na semifinal da Libertadores, que eu falei, tipo, ele perde um gol feito, mas ele gerou espaços e gerou oportunidades de gol de uma forma diferente da que vinha acontecendo, né? E até foi, o gol do Carrascal sai numa jogada em que o Bruno Henrique perde o gol, se eu não me engano, né? Mas e o Carrascal no rebote faz o gol, que foi uma partidaça do Carrascal e tal. Mas acho que, não sei se foi no episódio logo após aquele jogo, mas eu acho que sim, que eu apontei, né, que tipo, nos jogos seguintes o Bruno Henrique voltou a crescer, começou a crescer, né, nessa reta final, mas que pra mim é aquele jogo do Racing que marcou essa mudança, que ele entra no jogo recebendo a bola já nas costas da zaga, atacando o espaço, um pouco diferente, ao invés dele ter que fazer o pivô e sustentar o jogo de costas, né, que ele estava tendo dificuldade. Eu acho que foi um ajuste também que o Felipe fez, e que tipo, eu vou validar minha visão aqui, né? Eu apontei que achei que já tinha essa mudança, mesmo antes do Bruno Henrique ter feito isso virar gol. E depois o Bruno Henrique, de fato, teve um crescimento muito grande, né? E aí eu acho que a questão do processo também deve pesar muito, cara. Porque o alívio que ele deve estar sentindo, ele tá jogando leve agora, né, cara? Pois é. Mas é isso, né? Acho que no final de contas, talvez o grande ponto que salte seja a Lili ter cantado, né? O quê? A Lili ter cantado, pô. Lili cantou, não conhece não, pô? Não. Pô, que isso? Fiquei sem compreender agora. Pegou no contrapé. Acho que é uma música, tá ligado? Eu não tô ligado. É uma música do MC IG. Não sei quem é, mas eu já tinha ouvido falar essa expressão, Lili cantou e tal. Entendi. Você não explicou, mas eu entendi. Mas assim, cara. Mó climão, tá ligado? Mas assim, seguindo, né? Eu acho que também contra o. Outra coisa sobre o Bruno Henrique, assim, pra. Acho que posso falar depois. Vamos contra o Bragantino. Eu acho que também vale citar o jogo do Jorginho do Arrascaeta. Que assim, eu tô falando do Everton Araújo, talvez vá ser meu voto do Malvadão. Mas eu até mandei mensagem pós-jogo pro Alex e falei assim: mano, acho que se o Jorginho Arrascaeta não jogar o próximo jogo, o Malvadão fica interessante, porque os dois estão muito à frente do resto, né? Porque eu acho que, assim, de longe foram os melhores em campo contra o Bragantino. Foram duas partidaças, né? A do Jorginho e a do Arrascaeta. E ambos fizeram um gol e deram uma assistência, né? Então foi um jogo realmente em que, tipo, dos 3 gols, eles tiveram 4 participações em gol, né? Acho que também vale citar isso. Não sei se você quer comentar algo a mais em relação a isso e ao jogo do Bragantino, se a gente pode seguir. Cara, não, acho que, tipo... É isso, assim, eu acho que só queria destacar, tipo, o grande passe de primeira e o grande drible do Arrascaeta, tipo, no primeiro gol, tipo... Golaço, né? Cara, sei lá, uma pintura aquilo ali. É isso, eu vou deixar por isso. Aliás, acho que os 3 gols desse jogo foram bonitos, né? O Jorginho tem essa habilidade de fazer gol de pênalti bonito, né?
Porque, tipo, a técnica dele é toda bem... É muito específica, né? Tipo, Sim. cara, vou fazer uma pergunta aqui. Pô, eu tenho uma pergunta, já sei qual que eu vou fazer pro confiômetro. Cara, eu já pensei sobre isso, Alex. Eu não sei, mano. Tu vai me pegar no contrapé de novo. É difícil. Eu vou te perguntar isso então. Vamos seguir pro jogo do Galo. Vamos seguir pro jogo do Galo. Então, assim, eu já adiantei minha opinião. O Alex já adiantou também que discorda e tal. Mas eu acho que pra mim foi isso. O jogo do Galo, pra mim, foi um primeiro tempo muito bom do Flamengo. Só que um primeiro tempo que o Flamengo não conseguiu converter em gol. Aí a gente teve bola na trave, a gente teve defesa, a gente teve gol perdido. E o Galo teve um ataque e fez o gol, assim. A gente deu um mole na defesa. Uma partida muito ruim do Emerson Royal, acho que dá pra gente falar isso, né? E o gol é muito por conta dele. Mas, tipo, cara, eu não lembro de outro lance do Galo no jogo, sendo honesto. Acho que foi um jogo muito controlado, que o Flamengo teve um erro que foi crucial pro placar, e teve muita dificuldade, cara. Em um dado momento eu falei assim, cara, hoje é o dia que a bola não entra, tá ligado? Porque o Léo Pereira perdeu um gol feito, porque a gente botou bola na trave. O Plata no segundo tempo botou outra bola na trave. O Everson fez algumas defesas bem difíceis também ao longo do jogo. Então, assim, foi um dia que parecia que a bola não ia entrar. Mas pra mim foi muita essa sensação, sabe? Um time que controlou, que criou suas chances. E que na hora de decidir, de definir ali, não tava conseguindo. E não à toa, quem consegue definir é um dos caras que sempre conseguiu decidir, né? Que é o Bruno Henrique depois, no segundo tempo. Mas assim, essa foi a minha visão. Você já adiantou que teve uma visão diferente, mas enfim, acho que vale você comentar um pouco qual foi a sua visão do jogo, então, também. Não, assim, eu entendo o que você fala de Flamengo ter, tipo, de entender que o Flamengo não foi tão mal quanto eu acho. Acho que até faz sentido levando em consideração. As chances que foram criadas foram algumas, foram 2 bolas na trave, algumas defesas do Everson. Só que, sei lá, eu fiquei bem incomodado, assim, com... Acho que eu senti, cara. Eu não quero ficar me repetindo, até porque, tipo, eu acho que, tipo, cheguei no ponto onde esse meu comentário, ele é só, tipo, talvez até um lugar um pouco comum e um pouco vago, e talvez eu precise pensar mais sobre, tipo, isso, pra poder não ficar reproduzindo esse discurso, repetindo ele também. Mas, cara, tipo, eu senti, em dados momentos, que, tipo, o Flamengo tava numa leseira. Eu acho que, tipo, a escolha do elenco que foi a campo, embora eu acho que acertada, tenha meio que, tipo, dá essa sensação pros próprios jogadores de que, tipo, de falta de prioridade, falta de urgência e tal. Enfim, eu fiquei um pouco incomodado com isso, e, tipo, a situação melhora com o tempo e tal, e com a entrada de jogadores mais, né, tipo, melhores e, tipo, mais experientes, mais líderes e mais, tipo, a gente confia mais, e aí você vê o Bruno Henrique fazendo gol e comemorando daquele jeito. Só que, putz, cara, eu fiquei realmente, assim, um pouco... tive essa visão um pouut mais negativa, sabe? Até porque, de fato, um argumento que eu tenho sempre pra poder fazer é que, tipo, pô, você pode criar várias jogadas, mas, tipo, não necessariamente quer dizer que você jogou bem, tá ligado? É claro que é um caminho, mas não necessariamente é um sinônimo. E, enfim, não que jogou mal, mas eu não diria... Eu acho que o meu ponto é, tipo, eu não conseguiria dizer que, tipo, o Flamengo jogou bem, porque eu acho que foi um jogo muito mais a feição do Atlético, mais o que o Atlético queria fazer do que o Flamengo queria fazer. E talvez seja por isso que eu tenho essa perspectiva também, sabe? Não, entendi. Acho que é isso, mano, assim, acho que realmente foram perspectivas diferentes, mas no geral acho que, tipo, esse final a gente concorda muito, né, que, tipo, eu não sei o que foi pra você, na verdade, mas quando o Bruno Henrique faz o gol, mano, eu tava aqui em casa assim, cara, ainda dá tempo, é o gol do título, é o gol do título, vai pra mete o gol. Não, eu fiquei muito revoltado com o Bruno Henrique de ter comemorado em vez de pegar a bola e correr pro meio campo. Eu não fiquei revoltado não, mas, mano, mas a pilha que, eu acho que assim, pra mim foi um jogo muito completo por isso também, porque eu acho que o primeiro tempo foi de controle mais tático, técnico, assim, né? E o segundo tempo foi mais essa gana emocional, acho que o time até se desorganizou um pouco, mas eu vi um time com mais vontade, assim, no segundo tempo, que até o que você tá, talvez, reclamando faltou no primeiro, né? Eu acho que no segundo tempo o time foi tendo mais urgência, até porque o Palmeiras também tomou a virada lá, né? Eu acho que em um dado momento, quando fica 3-1 pro Grêmio, e a gente tem a certeza já de que, entre aspas, a certeza de que o Palmeiras vai perder,
o Flamengo fica na obrigação de ganhar pra ser campeão, né? Então fica essa coisa de tipo, mano, vamos. Mas eu não sei, a vibe que passou pra mim, a sensação que eu fiquei durante o jogo foi muito assim, tipo, cara, o time tá tentando, o time tá criando, mas a bola não tá entrando, sabe? Faltou um pouco de sorte, faltou um pouco de refino a algumas situações. Por exemplo, o Everson fez uma defesa numa cabeçada do Lino no segundo tempo, não sei se você vai lembrar, que pra mim o Lino tinha que ter cabeceado pro chão. E aí depois até na transmissão, em algum momento até comentam isso também. Mas eu falei isso na hora, assim, pô, acho que foi uma... Falaram aqui em casa, tipo, defesaça, tal, mérito do goleiro, mas eu falei, pô, acho que se o Lino cabeceia pro chão, não tinha como o Everson pegar. Então acho que eu tô assim, esse refino na hora de meter o gol mesmo. Não, E um tanto que pouco o de comentarista falou sobre isso, né? Uhum. Chegaram a Acho falar que o depois. Júnior falou que, tipo, é papo de que, tipo, tinha que jogar cabeçada pra baixo. Tanto que quando o Bruno Henrique faz a cabeçada e sai o gol, ele comenta de novo. É cabeça pra baixo. Eu acho que eu tava vendo você tá vendo com o Luiz Roberto narrando? Isso. Acho que eu tava vendo com o Luiz Carlos Júnior. Tava vendo no Premiere. Deus me livre e guarde. Pô, eu não gosto do Luiz Roberto. Não, eu também não. Mas eu desgosto mais do Luiz Carlos Do Júnior. Luiz Carlos Júnior? É curioso. Aí no final do jogo a gente mudou. Eu acho que eu ouvi esse comentário no gol do Bruno Henrique, eu ouvi o comentário falando sobre a cabeçada do Lino, mas eu tava vendo no Premiere antes. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que é isso, faltou assim, esse refino, faltou um pouco de sorte em alguns momentos, mas eu acho que foi um jogo muito completo por isso. Teve um momento de domínio tático, técnico, e depois teve esse momento da pressão mesmo. E eu vi um time que se entregou em campo, cara. Até essa comemoração do Bruno Henrique, eu acho que diz muito sobre isso, né? Tipo, eu tô aqui, sei lá, foi assim, eu tô aqui, sabe? Tipo, Sim. E de brigar até o final. Eu acho que pra um jogo que a gente não saiu campeão, que se a gente ganha a gente ia sair campeão, eu acho que a gente saiu com uma moral alta ainda por esse gol no final, sabe? Justo. Pensando na final da Libertadores também, eu acho que a sensação... Eu não sei, muita gente talvez fique bolado, pô, tinha que ter aproveitado sido campeão. Tem uma galera que não queria ser campeão nesse jogo, que tipo, tava falando assim, não, vamos ser campeão antes não, porque vai ficar oba-oba, né, na final da Libertadores. Eu vi isso depois que, tipo, o jogo aconteceu, que o jogo a gente não tinha ganhado, tá ligado? Eu tava nesse debate com meu pai desde o jogo anterior. Porque eu tava assim, pô, vamos ser campeão terça-feira. Ele, não, vamos ser campeão contra o Ceará em casa. Ir com Gana pra Libertadores e tal. E eu, pô, vamos ser campeão. Aí, tipo, ele, pô, o Palmeiras tá ganhando, não sei o que. Aí o Palmeiras tá uma virada. Tipo, pô, você tá secando a gente, né? Porque você não queria ser. Tá ligado? Tava um debate aqui em casa. Mas eu acho que, tipo, dá pra ter o olhar pessimista, dá pra ter o olhar otimista em relação ao resultado e tal. Mas eu acho que essa coisa de buscar o gol no final, sabe? E a gente aumentou a distância. Assim, então foi objetivamente uma rodada boa em relação ao Palmeiras, né? O Cruzeiro pode diminuir a distância, mas em relação ao Palmeiras foi objetivamente positivo. E eu acho que o gol no final dá essa moral e para um dos nossos jogadores mais decisivos, né? Como a gente já tinha falado, né? Sim. Mas, cara, vamos então falar do que agora se aproxima. Ou quer fazer logo o malvadão resultadismo e a gente fala... Vamos malvadão resultadismo, Gui. Cara, acho que, assim, vou fazer minhas menções honrosas. Partidaça do Arrasca e do Jorginho contra o Bragantino. O Bruno Henrique é ídolo. Eu nunca desacreditei. Tá gravado. Todo mundo aí tá de prova. Diversas vezes teve esse debate aqui. Quem vai fazer o gol na final da Libertadores, não sei o quê. Eu sempre falei do Bruno Henrique, porque é isso, mano. O cara que cresce em decisão sempre vai crescer em decisão. Era o mesmo argumento que eu defendi o Gabigol, sabe? Eu acho que é isso, tá ligado? Mas eu realmente acho que eu vou votar no Everton Araújo, cara. Eu acho que o moleque merece. Eu acho que foi uma temporada que ele cresceu ao longo da temporada. Eu vi um comentário, esse eu acho que você vai ficar bolado se falar, mas eu vi um comentário até comparando o estilo de jogo dele com o estilo do Gerson, assim. E eu acho que ainda tem uma distância técnica aí considerável, mas eu vejo um moleque que tá evoluindo. Então acho que é um momento que a gente pode estar falando de alguém que talvez possa crescer um pouco mais nesse sentido, sabe? Porque em questão, o que eu vi, né, que trouxeram assim, a questão da proteção de bola, de sustentar no corpo e tal, mas ter a calma também para diminuir o ritmo do jogo, saber quando fazer o passe e tal. E eu acho que tem uma certa similaridade sim, mas ainda não tem o mesmo nível técnico que o Gerson tinha, né? Mas eu acho que o nível técnico dele vem aumentando, assim, ele vem crescendo conforme o tempo vem passando, então pode ser que, sei lá, né? Acho que a gente pode sempre
esperar o melhor, né? Mas eu ainda vejo muito o Everton como um primeiro volante. O Gerson, pra mim, era um segundo volante. Então, ainda acho que existe essa diferença também que é crucial ali, né? Mas, enfim, fica meu elogio ao moleque aí. E seu voto, Alex? Guilherme compara Everton Araújo a Gerson e o podcast acaba porque não tem mais sociedade entre os dois criadores do podcast. Guilherme, Nossa, cara. fala que comparação foi feita, tá? Eu só tava citando que foi comparado. Cara, assim, eu vou te falar que, mano, sem a menor condição essa comparação, desculpa. Esse exemplo, essa aproximação, tipo. Cara, tipo. Estilo, não qualidade. Isso que você fez, pra mim, é muito aquele negócio. O Zico chora ao perceber que é ídolo de maluco. Não, justo. Aliás, não, é que tu falou isso agora, teve uma coisa que me deixou muito bolado ontem. É que tava tendo outra sorte da GETV do Aeroflá, e eles estavam falando alguma coisa sobre o Andrés Pereira. Tava o João Mércio, e ele tava comentando alguma coisa sobre o Andrés Pereira. Ele falou que o nome do cachorro do Andrés Pereira é Zico, mano. Nossa, que ódio que eu fiquei. Eu lembro dessa Botar merda, o nome do cara. cachorro de Zico, velho. Não. E, tipo, falaram como algo pra, tipo, que supostamente estaria amenizando. Eu acho que só piorou a imagem que eu tenho dele, tá ligado? Eu não sabia disso, é bizarro, mano. Assim, Não, Zico pior que... chora ao saber que é cachorro de Andrés Pereira. Cara, assim, eu até me perdi, mano. O que eu ia falar? Ah, tá! Malvadão! Tá, vamos lá. Gui, eu diria que... como eu falei, cara, meu malvadão é o Bruno Henrique, agora meu ponto é só justificar isso, né? Uhum. Precisa justificar isso, na verdade? Acho que não, Precisa, né? Acho que precisa. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas então, vamos lá. Cara, o Bruno Henrique, ele é... Assim, eu vou ser sincero, eu fui, acho que muito menos paciente do que você com relação ao Bruno Henrique. Eu acho que, tipo, é bem claro que eu já tinha muito mais uma perspectiva, tipo... não acho que tá... Bruno deveria Henrique. continuar, não. Socorro. Você puxou o A, mano. Teve que vir. Foi mal. Mas assim, eu acho que simplesmente rola de que ele é quem ele é, tá ligado? Invariavelmente ele é quem ele é. E ele sendo quem ele é jogador de gol grande, tá ligado? E na reta final, cara, esqueça. Ele vai fazer o que ele faz, tá ligado? Então, assim, na minha ideia inicial, quando eu pensava dos gols, eu falei pra você que eu imaginava que seria o Arrascaeta pela temporada que ele vem fazendo, e o segundo gol de alguém que representasse uma nova geração. Mas era mais um anseio meu mesmo, sabe? Porque, se a gente realmente for um gol do Bruno Henrique e um gol do Arrascaeta, acaba sendo muito uma coisa, uma permanência em 2019 que, tipo, é importante, a gente não pode apagar, a gente tem que continuar prestando todo o tributo e tendo todo o carinho, deixando os caras decidirem enquanto eles puderem, mas queria pensar no futuro. Então eu queria muito, sei lá, que fosse um gol do Samulino. Araújo. Olha, assim, de fato. Tá vendo? Isso é torcedor de verdade. O Alex não quer, mas ele vai torcer a favor, mano. É Então, melhor assim, ser feliz do que tá certo. Exato. Mas era uma coisa mais, tipo, pensando no futuro, sabe? Pensando em, sei lá, tipo, um Flamengo novo que vai vir. Porque, tipo, ele eventualmente vai vir, né? Era mais esse local. Mas, assim, isso dito, cara, venha Bruno Henrique fazendo seu gol, venha Arrascaeta fazendo seu gol, venha o Tetra. E acho que é isso, mano. Tipo, eu tô muito empolgado, assim... Pedro no sacrifício pra meter o terceiro? Já pensou? Mas assim, cara, eu tô com essa impressão, Gui, de que essa nacional ela vai ser uma coisa particularmente interessante. Porque, cara, nem a presidente do Palmeiras tá apoiando o papinho de Abel Ferreira, tá ligado? Acho que é isso meio... na Gávea a versão Palmeiras. Né? 15...
Crise no palestra, tá ligado? Tipo, nossa, mano, incrível, incrível mesmo o fato de que tá feio, assim, tipo, pode ser só um jogo também, assim, de imagem Uhum. do da presidente e tal, mas, tipo, da presidente com a própria Bel, e tem até esse discurso sobre, o que tá acontecendo de questão de quem vai jogar, quem não vai jogar, vai ser tudo uma farsa, tá ligado? Mas sei lá. Eu tô. Eu acho que em relação a Libertadores, eu tô menos preocupado com o adversário do que em relação ao que era o brasileiro antes. O que eu quero dizer com isso? Eu, eu não ligo muito pro Palmeiras, mano, como eles estão, o que que tem dentro. Porque, assim, a minha tese aqui, vou meter logo a tese final aqui, mano. Eu acho que se o Flamengo jogar tudo que sabe de bola, o Palmeiras jogar tudo que sabe de bola, o Flamengo vai ser campeão, tá ligado? Eu acho que a gente é um time melhor, ponto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com a gente muito, assim, sabe? Se a Leila tá brigando com a Bel, se o Andrés vai entregar ou não vai. Tem uma coisa que ficou muito repetitiva esse ano, né? Assim, imagina se o Andrés decide pro Palmeiras, imagina se o Andrés entrega pro Flamengo. E, né, acho que até torcedores dos outros times falam, né, do quanto seria é, histórico, assim, em algum sentido, né? Ou engraçado, em outro sentido, algo acontecer em relação ao Andrés. Mas, cara, eu só penso muito assim, mano, o Flamengo tem que estar com a cabeça no lugar e jogar o seu jogo, jogar bola, tá ligado? Eu acho que se a gente jogando bola, a gente é um time superior ao Palmeiras. Não vai ser um jogo fácil, o Palmeiras é um time que impõe sim dificuldade. São duas camisas pesadas, vai ser o primeiro brasileiro tetra, né? Isso é um peso enorme, mas, mano, temos que jogar bola, sabe? Temos que jogar bola. O primeiro passo é esse. E aí a gente vê no que vai dar, sabe? Não sei se você tem essa mesma visão que eu. Não, tipo, eu comento mais a situação deles lá porque eu acho que é pertinente Uhum. pelo contexto, né? Um Abel Ferreira que se coloca numa posição que, tipo, eu tô tentando entender até agora o que ele tá querendo com tudo que ele tem falado, porque, tipo, é quase como que ele quisesse dizer realmente, olha só, sem arbitragem do nosso lado e fazendo do jeito que a gente tá fazendo antes, tá meio difícil e tal. E a repercussão da própria diretoria se posicionando de uma forma que, tipo, meio que, né, vai contra isso, tipo, meio que diz, tipo, olha só, não concordo com isso aqui não e tal. Isso me surpreende, eu acho que acaba sendo parte desse ambiente assim, tá ligado? Mas de fato, cara, o ponto de vista é que, tipo, a torcida do Flamengo tá bem em peso lá. Não sei como é que tá deles, mas assim, como você disse, o Flamengo jogando o seu melhor e o Palmeiras jogando o seu melhor, o Flamengo ganha. E o Flamengo contra esse Palmeiras cara, acho que a única derrota que eu consigo pensar do Flamengo desde 2019 pra cá, assim, provavelmente tiveram outras, mas, tipo, derrota no campo, assim, foi, tipo, com o Andrés entregando gol, tá ligado? Então, tipo, em outros contextos... Foi um empate em tempo normal, né? Só pra deixar Sim, então, assim, em outros contextos, eu acho que, tipo, é bem... Eu me sinto seguro em dizer que, pô, o Flamengo, tipo, é bem favorito, de novo. Então eu me sinto otimista, sabe? Tipo, eu sinto que felizmente vai dar tudo certo nesse próximo jogo. E seremos no sábado e seremos também na quarta-feira. E acho que assim, umas coisas que eu penso sobre isso. A outra derrota que eu lembro da gente ter é com o Tite no jogo de volta da Copa do Brasil, que foi por pura covardia, né? A gente teve um jogo de amplo domínio no Maracanã e ele foi pra jogar na retranca dentro da área os 90 minutos lá, esperando o Palmeiras cruzar a bola na área e ver se conseguia empatar. A gente perdeu o jogo, mas classificou na Copa do Brasil do ano passado com o Tite. Mas assim, no geral, a minha sensação sobre jogar contra o Palmeiras do Abel é a mesma sensação que eu tenho sobre disputar título com o Palmeiras do Abel. Que é, tipo, o Palmeiras é um time acima da média, então ele sempre se coloca numa posição acima da média, até pelo elenco que tem, pela estrutura, etc. Mas ele não é um time ótimo, não é um time muito bom, não é um time diferente, sabe? Então, sempre que tem um time que está jogando muita bola, o Palmeiras não consegue ganhar desse time, seja confronto direto, seja em disputa de título, assim. Isso pra mim vem sendo um tema comum nos últimos anos.
A gente vê que, tipo, o Botafogo de 2023, enquanto não derreteu, o Palmeiras não conseguiu acompanhar. Aí o Botafogo derrete, o Palmeiras vai lá e é campeão. Por quê? Porque o Botafogo não mantém e o Palmeiras consegue ser constante ali, tipo, como se fosse sempre um time nota 8, vamos dizer assim, sabe? Ou nota 7, sabe? E quando tem um time que é nota 9, nota 10, o Palmeiras não consegue chegar. O próprio Fluminense 2023 é campeão da Libertadores, jogando mais bola em um dado momento com o Fernando Diniz. Ano passado isso acontece, em 2022 isso acontece, então, sei lá, eu acho que é isso que você falou, sabe? A gente tem vantagem contra esse Palmeiras do Abel no confronto direto. Eles têm a vantagem em final de Libertadores, a gente não pode esquecer. Eu acho que uma coisa que me pega muito, e até por isso eu não fiquei preocupado com, tipo, o time vai estar com oba-oba e tal, é que, cara, eu acho que o peso da derrota é muito maior pra gente. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que perder esse jogo ia ser pior pro Flamengo do que pro Palmeiras. Ah, com certeza. Então, tipo, eu acho que isso é algo também pra se levar em conta, sabe? O peso da vitória é enorme pros dois. É ser o primeiro brasileiro tetra é argumento pra você se dizer o maior time do Brasil, Sim, sabe? Então, exatamente. é enorme pros dois o título. Então acho que não dá pra discutir assim, seria maior Flamengo, seria maior Palmeiras. Acho que é enorme pra qualquer um que ganhar. Mas o peso da derrota, pelo fato de a gente ter perdido em 2021 pra eles, acho que o peso da derrota é maior pra gente. E até isso é uma coisa que, contraditoriamente, me dá um pouco de confiança, sabe? Eu acho que o time, o elenco, o Felipe, a torcida, eu acho que entendem um pouco esse sentimento, sabe? Não é só que a gente quer ganhar, é que a gente não pode perder em algum sentido, sabe? Sim. E eu acho que pro Palmeiras, eles vão querer ganhar muito também, mas eu acho que o peso da derrota pra eles é grande, mas é menor do que pra gente, tá ligado? Sim, eu acho que. Eu acho que, tipo, de fato, a gente tem muito mais a perder, porque, tipo, a gente vem melhor, a gente já tem um histórico de final negativo, né? Por conta. Enfim, né? Mas, cara, eu acho que acaba sendo muito o caso de simplesmente não pensar nisso, sabe? Tipo, porque, assim, tentar não pensar nisso, eu digo pra gente, pelo menos, né? Eu não sei como é que fica pros jogadores, na real. Deve ser muito ruim essa sensação, mas ao mesmo tempo eu acho que dá uma motivação bem grande, tá ligado? Eu acho que sim. Eu acho que mais motiva do que assusta. Sei lá. Tomara, porque, tipo, eu sou um pouco cagão, né? Acho que meu pessimismo é porque eu sou cagão, talvez. Enfim. Que, aliás, posso puxar esse tópico? Acho que é uma coisa interessante. Vai. Assim, tipo, você tá otimista, a gente perdeu por causa do seu otimismo, você tá otimista demais. Eu vou dizer que eu não gosto muito dessa cultura que a galera tá criando de que, tipo, você ser otimista, ou você ser esperançoso, ou você aproveitar o momento é motivo de zica mais do que você ser pessimista, você ser desesperançoso. Eu acho que tá se criando muito isso online, sabe? Tudo que a galera fala, tipo, se torna zica, porque é isso, na internet tudo é eterno, né? Então tipo, fica essa coisa de, se você falou, depois você vai ser zoado por isso. Mas, cara, Sim. isso é motivo pra deixar de falar, e deixar de aproveitar, e deixar de ser feliz. Eu não falando de você não, falando assim, no geral, acho que tá se criando um pouco essa ideia, né, mano, de que, tipo, você tem que torcer sempre com o pé atrás, falar as coisas com o pé atrás, e, você vai zicar, se der errado depois, e eu acho que, mano, aproveita, tá ligado? Nesse momento eu tô confiante. Pode ser que quebre a cara? Pode, mas aí eu vou deixar de aproveitar agora, porque eu posso quebrar a cara depois, tá ligado? É uma coisa que não faz muito sentido pra mim, tá ligado? Mas eu vou te falar uma parada, Gui. Só é muito divertido, tá ligado? Com você poder jogar, falar pra pessoa assim, a gente perdeu por sua culpa. Eu acho maravilhoso. Não, eu falo mais sim. porque eu me divirto com isso, tá ligado? Não, mas isso é justo. É o que eu tô falando, assim, a zoeira vai existir, tá ligado? Mas aí vai, tipo, não dá pra deixar de aproveitar porque você vai ser zoado depois também, tá ligado? Sei lá. Mas é isso, mano. Assim, acho que a gente acabou esquecendo de falar do resultadismo, né? Que a gente falou que ia falar do resultadismo antes da final, né? Mas, assim, só vou adicionar em relação ao extracampo que teve uma primeira situação da justiça em relação à situação da Libra, né? O Flamengo soltou uma nota oficial e tal, eu até li a nota, mas eu vou te dizer que eu não me lembro exatamente o que foi colocado, e eu vou te dizer que também que nesse momento não é o que importa mais pra mim, enquanto torcedor, mas assim, teve essa situação que, vamos considerar que pro resultadismo foi algo positivo a mais, né, no extracampo que aconteceu. Então, só isso para citar.
Mas fora isso, qual a tua nota pra essa semana em que a gente ganha do Bragantino, o Palmeiras empata com o Fluminense, e a gente empata com o Galo e o Palmeiras perde pro Grêmio? Ou seja, a gente abre aí mais 1 ponto. 3 pontos no total dos 2 jogos, né? Ah, tá. E mais 1 ponto na rodada passada. E, enfim, o momento do Aeroflá, que a gente também acabou não comentando muito, mas eu acho que o sentimento está aqui, né? O momento do Aeroflá e toda essa... É isso, né? A 2 passos do paraíso, né? Que a gente até falou que provavelmente vai ser o nome desse episódio, né? Quase chegando, mas ainda também não podendo queimar a largada, vamos dizer assim, né? Tendo que se segurar, porque ainda tem que decidir, né? ainda tem que fazer acontecer. Mas qual nota você daria pra essa semana, cara? Eu acho que... Cara, levando em consideração tudo que eu comentei, assim, sobre, tipo, pessimismo e tal, cara, eu não acho que eu posso dar uma nota diferente de 10. Porque eu explico. Eu tava muito pessimista com a situação toda. E aí, cara, acontece que o Flamengo vai lá e consegue, tipo, aumentar de alguma forma a vantagem que tinha, tá ligado? E tipo, e não criou um ambiente que desestabilizava o time, sabe? Uhum. Então, tipo, o Flamengo tá lá numa situação onde, pô, vai chegar bem tranquilo pra ser campeão, mas sem ser campeão, então sem um grande oba-oba, sem, tipo, uma coisa que tira um pouco a concentração e tal, né? E a prioridade e tudo mais. Então, cara, tipo, eu acho que foi o melhor contexto possível, sabe? Claro que um poderia dizer, melhor um título na mão do que 2 voando. Mas, cara, eu acho que é aquilo, eu tô tentando enxergar de outra forma, né? Cara, eu talvez seja o pessimista, então, dessa momento, assim, quebrando todos os estereótipos do nosso podcast. Mas eu vou dar nota 9, cara. Eu acho que a semana foi praticamente perfeita, assim. Mas faltou ser campeão brasileiro. Eu queria ser campeão na terça. Eu queria a semana dos 2 títulos. Eu queria já viajar campeão. Eu queria ganhar contra o Galo e comemorar o título. Quando a gente empata o jogo no final, faltava 1 gol pra gente ser campeão. Agora a gente vai ter que jogar 90 minutos pra ser campeão, sabe? 2 vezes seguidas. Sendo que, tipo, se alguém tivesse metido um golzinho contra que fosse naquele jogo, podia ser o Everson, sabe? Dar uma bicicleta no próprio gol. Qualquer coisa do tipo, mano. A gente já ia ser campeão nesse momento. Então, tava tão perto, sabe? Eu acho que só por isso que eu não dou 10, cara. Eu acho que pra ser nota 10, a gente teve a chance de conquistar o título, a gente tinha que ter conquistado o título, sabe? Pra ser 10. Mas eu entendo sua visão também, né? Cara, eu tô me enxergando as coisas no longo prazo aqui. Uhum. No longo prazo ser campeão é mais importante que não ser, né? Pois é. Mas olha só, deixa eu ver uma coisa que o Flamengo joga no dia 3 de 9h30. O Palmeiras joga, deixa eu ver aqui, depois da final, eu quero dizer. Dia 3, 9h30 também. Mais do resultado de ninguém, tá ligado, né? Não, então, não, é que na verdade se o Palmeiras não ganhar o jogo, não, Flamengo. Se a gente ganhar, a gente é campeão. Sim. Independente. Não, mas é que se o Palmeiras jogasse antes e não ganhasse, ele não conseguiria mais ser campeão mais. Cara, deixa eu ver, ele está com 5 pontos atrás. O Palmeiras não passaria mais a gente, mas o Cruzeiro ainda poderia, né? Não pode passar. Porque o Cruzeiro ainda joga essa rodada, só que eles jogam no final de semana, tá ligado? Em vez de jogar no fim de semana. Então o Cruzeiro ele tem 3 jogos pra fazer ainda. Tá, então a gente tem que dar uma resolvida lá com o Ceará. Então beleza. Não, a gente precisa de 2 pontos pra garantir o título. Então se a gente empata os 2 jogos, a gente é campeão. Mas é melhor ganhar, né? Sim. Vamos combinar assim, é melhor ganhar. Sim, com certeza. Cara, a gente pode fazer o nosso confiômetro. Deixa eu atualizar a Taça David, então. Você falou os placares, né? Já que a gente apostou. Eu falei, na verdade, só do Red Bull Bragantino. Não lembro, eu acho que eu não cheguei a falar do... Contra o Atlético, você apostou no 1x0, eu apostei no 3x2. E foi 1x1 o jogo. Acho que a gente foi na vibe do golzinho no final.
garantindo a vitória, né? Mas foi o golzinho no final No garantindo final, o garantiu um empate. empate. Mas, assim, você fez um ponto, né? Que acertou a vitória contra o Bragantino e eu também. Então foi só isso que a gente pontuou na rodada. Você tá com 45 pontos, eu tô com 32. Restam, assim, de 9 a 18 pontos por disputar. Então ainda há chance de título da minha parte. Mas tá bem encaminhado o seu título, Alex, da Taça David. Eu acho que o título da Libertadores devia valer tudo. Se acertar o placar da Libertadores. All-in no placar da Libertadores, tá ligado? Quem acertar. Guilherme, você tá querendo fácil, né? Não, fácil, né? Mas é isso, assim, Taça Davis tá encaminhada. Acho que. Deixa eu ver. A questão do Malvadão, acho que a gente pode deixar pra falar isso no último episódio. E a nota da temporada, cara, só pra dizer assim, na média, minha nota da temporada tem sido nota 8 e a sua tem sido 7.4. Se olhar todas as semanas que a gente deu nota, né, até agora, todos os períodos que a gente deu nota, a média das suas notas é 7.4 e a minha é 8. Então, consideramos que foi uma semana acima da média da temporada, pelo voto que a gente deu, né, nessa semana. Mas, cara, vamos encerrar com um confiômetro, então, e últimos comentários pra final da Libertadores, Alex? Cara, começa aí você. O meu já todo mundo já sabe, na real, né? Tu tinha uma pergunta pro confronto, eu tô pensando o que eu vou falar. Ah, tá. Tô pensando o que eu vou perguntar. Cara, assim, não tem nada a ver com isso, mas é só uma curiosidade. Guilherme, se, tipo, tá vindo um ônibus na sua direção e, tipo, você precisa que o Jorginho ou o Gabigol batam um pênalti e façam um gol para o ônibus ser desviado, você aposta em quem pra salvar sua vida? Eu posso falar uma coisa que é bizarra? Fala aí. Você ter colocado o ônibus mudou minha resposta. Porque eu tava com a certeza, assim, tava tendendo a votar no Jorginho. Mas, mano, botou decisão, tem que ser o homem, né? Na hora de decidir, tem que confiar no homem. Não, no contexto em que um ônibus tá vindo me atropelar, eu acho que eu tenho que confiar no Gabigol. Mas, assim, no geral, eu acho que talvez o Jorginho seja mais confiável pra converter pênalti, por incrível que pareça. Justo. Não, é bizarro, porque eu tava pronto pra falar Jorginho, você falou do ônibus, eu falei, peraí, calma aí. Na hora H, quem que decide? Quem que é o cara? Na hora H, quem decide tem o homem. Bruno Henrique. É isso. Na bora H, né? Na bora H. Mas, cara, deixa eu pensar um confiômetro aqui. Um comentário sobre o confiômetro do episódio passado, né? Você me perguntou se eu tava mais confiante do Palmeiras beliscar o título ou o Cruzeiro beliscar o vice, né? E eu votei no Cruzeiro. E o Cruzeiro, se ganhar o jogo dessa rodada, ele passa o Palmeiras. Então, assim, podemos ainda ver um Cruzeiro vice-campeão do Brasileiro. Ainda existe esse cenário. Mas e só depende de si nesse momento, o Cruzeiro, pra ser vice. Ai, como é bom, né? Os dois brigando pra ser vice da gente. Mas, cara, eu não sei o que te perguntar, Alex. Sei sim. Lembrei minha pergunta. Quem você confia mais, né? Tá lá, mano. Eu sei que você sonhou, os dois têm sua parte na parada, mas, pô, chegou o dia do jogo, não tem mais como escapar, alguém vai ter que decidir. Na Libertadores nós temos 4 gols em finais do Zico, 4 gols em finais do Gabigol. Quem você confia mais que vai entrar nessa seleta lista? Bruno Henrique ou Arrascaeta? Cara, o Bruno Henrique tem crescido muito, mas, cara, se for pra poder pegar alguma mística que eu acho que vai além disso, é que tem um cara vestindo a 10, tá ligado? Esse é um dos caras que fez gols de Libertadores, é o cara camisa 10. Então eu acho que é o camisa 10. Arrascaeta. A tensão vai crescendo, né, mano? Parece que cada vez que a gente fala do jogo vai ficando mais tenso. Mas, assim, última coisa então é nosso placar, né? Acho que a gente vai fazer um episódio pós-final
Depende. Se a gente perder, eu acho que eu não vou ter nem condição de gravar episódio. Então a gente vai fazer episódio pós-final. Tem que ser confiante. Mas assim, teu placar pro final da Libertadores, Alex. Tu quer começar ou quer que eu comece? Cara, é que eu ia falar, né? Tipo, eu já te falei aqui, eu já falei. Acho que já falei até aqui no podcast também. Já. Meu placar, então, tipo, acho que não é uma grande novidade. Eu tenho certeza que não é uma grande novidade, né? Até porque é o placar de sempre, né? De fato. Mas assim, então eu vou deixar aqui já antecipar, porque, né, o que eu tenho a perder. É 2-0, cara. Meu placar, cara, não sei. É a minha sensação. Assim, eu tenho uma parte de mim que quer meter e falar assim, vai ser uma goleada. Eu mandei isso pro WhatsApp pro Alex, eu ia falar, pro Alex no WhatsApp. E ele deve estar bolado comigo até agora, achando que eu ziquei, né? Mas o placar que eu tô sentindo, sabe, há bastante tempo é o 3-1, cara. Eu acho que pode ser um 2-0 bonitinho também, mas eu acho que um 3-1 ia ficar legal também. E eu tô dando credibilidade ao time do Palmeiras, de que eles vão fazer um golzinho, que vai ser difícil e tal. Eu acho que 3-1 também é bonito. Beleza, eu acho que é legal mesmo. Então é isso, mano. É isso, mano. Só resta 2 jogos pra 2 títulos. E só resta também chamar o Totói. Cara, uma coisa antes de chamar o Totó, Alex. É muito rápido. Só um comentário. Se a gente ganhar a Libertadores, a gente tem mais 3 jogos confirmados no ano, né? Que é contra o Palmeiras na Libertadores, contra o Ceará e contra o Mirassol, pelo Brasileiro. Aham. Se a gente ganhar a Libertadores, a gente se classifica pro Intercontinental e pode ter até mais 3 jogos, né? Que seria contra o Cruz Azul do México. Aí se a gente ganha, a gente jogaria contra o Pyramids do Egito. É muito bom, né? Pirâmide do Egito, o nome do time. Sim. E se a gente ganha, a gente joga contra o PSG na final do Intercontinental. Já tem esse chaveamento pré-definido, né? Sim. Só que é curioso porque nesse novo formato do Intercontinental, cada jogo vale uma taça. Então, tipo, se a gente ganha do Cruz Azul do México, a gente ganha uma taça por esse jogo. Se a gente ganha do Pyramids depois, tem uma outra taça para esse outro jogo. E se a gente ganha Verdade, eu lembro disso. do PSG, aí a gente ganha a taça do Intercontinental de fato. Então a gente tem, assim, um universo que a gente pode ter mais 6 jogos no ano e 5 deles vão estar valendo taça. É bizarro isso, assim. Tipo, é isso que pode nos prometer o final de ano, mas um passo de cada vez, né, Alex? Acho que agora o foco é total na Libertadores, né? Não, assim, eu só ia dizer que, tipo, aí realmente seria coisa, tipo, o Bruno Henrique fazer um gol por jogo daqui até o final do ano. Eu assino embaixo, mano. Então, agora só resta chamar o Totói, né? Acho que sim, Guilherme. Pra nos dar sorte antes dessa decisão. Vem, Totói. Vem, Totói.